Oi, gente, bora fofocar, meu povo. Gente, no vídeo de hoje a gente vai ver uma fofoca muito gostosinha, muito delicinha, tá? Simplesmente uma querida no TikTok expôs que o namorado dela tinha outra namorada. Olha que maravilha, olha que delícia. A gente vai assistir aqui um vídeo hoje e entender toda essa confusão, essa treta que viralizou no TikTok. Tá bom, meu povo? Ela postou toda essa tour no TikTok e aí a gente vai ver essa história. Tá bom pra vocês? Pra mim tá ótimo, eu tô adorando. Então bora lá, olha só. Play no vídeo. Esse aqui é o perfil da moça, Laura Corban. É Laura Corban que fala? Bora falar só Laura, né? Pra gente não errar o sobrenome aqui da moça. Ela tá com 28,7 mil seguidores lá no TikTok. E aí ela vai explicar, muito bonita a moça, né? A gente vê com a moça muito bela, muito bonita. E aí agora a gente vai explicar essa tour. Ó, tem um moço aqui, ó, e eu não sei se é ela, essa moça que tá casando. É ela que tá casando? Não entendi. Ou é a amiga dela que tá casando? Porque aqui na legenda não tem nada. Será que era ela que casou? Não sei, gente. Será que ela já... Tem um outro moço aqui, ó. Esse aqui. Quando seus irmãos embarcam na sua loucura. Irmão. Não, não é. Acho que não tem vídeo dele no perfil dela, não. Mas enfim, o primeiro vídeo de toda essa tour foi esse aqui, ó. Eu todo dia, quando acordo e lembro que fui enganada pelo meu namorado por 3 anos, porque ele já tinha outra namorada há 8 anos. Ou seja, em contabilidade, ela seria a amante, né? Por contabilidade, porque ele já conhecia a outra há 8 anos. Deixa eu me consertar aqui. Espera ainda, que eu tenho que encostar aqui minha coluna na cadeira, que eu sou uma idosa de 75 anos. E aí minhas costas já começam a doer. Aí aqui, ó, o áudio será que... E aí esse vídeo viralizou e ela veio explicar essa tour. Aqui, ó, amiga, volta aqui pra contar direitinho essa história. Bora saber essa história direitinho aqui com ela. Oh boy. Ué, bicha. Conta história. Cadê a história? But being pretty and fun. Hoje eu não quero conversar com ninguém. Quando eu lembro que meu namorado sempre me deixava sozinha porque ele tava com a namorada dele. Oi, respondendo a Yasmin. Meu namorado... Respondendo a Yasmin. Meu nome é Yasmin. Meu namorado já tinha uma namorada. Eu acho que esse é o primeiro vídeo da tour, né? Pronto, ela postou uns vídeos ali pra dar uma engajada, pra dar uma aproveitada. E esse aqui é o vídeo explicando a história. Vamos lá, então. Descobri que o meu namorado, há 3 anos, tinha uma namorada há 8 anos. Então, tudo começou no dia 12 de junho desse ano. Recente essa fofoca, viu? Em junho, a gente tá em setembro. Que ele chegou aqui em casa pra jantar às 3 da tarde. E aí, quando deu, tipo, mais 6, ele falou que ia ter um negócio, tipo, um negócio do trabalho pra resolver. E que ele teria que ir embora. E, enfim, depois eu explico, mas eu já estava acostumada com essas interrupções, porque ele é da área de TI, e então sempre tinha, assim, algumas demandas meio fora de hora, e ele tinha 2 empregos, né? A demanda fora de então, hora era outra mulher. Gente, ele tinha 2 empregos, ele sempre... 2 namoradas. Esse boy tá com tempo, viu?
justificava algumas ausências por conta disso. Daí ele saiu daqui às 6 e pouca, e aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim: filha, o seu namorado tem outra namorada e só você que não quer ver. Eu falei: gente, não é possível, sabe assim, será? Mas será, bicho? Tipo assim, mas estava numa paz, apesar de tudo. A mãe dela botou a pulguinha atrás da orelha, né? Porque tem aquela coisa, quem tá de fora sempre vê melhor. E mãe, gente, ninguém engana a nossa mãe. Porque eu e minha mãe estávamos fazendo um propósito de oração, 13 dias de oração, que acabava no dia 13 de junho. E aí, chegou o dia 13 de junho, fizemos o último dia do propósito. Aí, eu fiquei conversando com ele, como sempre, normalmente, ele sempre falava comigo, né? Bom dia, blá, blá, blá. E, né, a gente sempre costumava se ver na sexta. Então, depois do trabalho dele, ele passava aqui, mas sempre chegava super atrasado, tá? Aí, nessa sexta não foi diferente. Sexta-feira 13, ele chegou aqui atrasado, mas eu tava super tranquila, nem reclamei. Ele até brincou que eu tava muito tranquila. E aí, estávamos no carro e o telefone dele começou a tocar. E ele tinha acabado de trocar de telefone. E aí, quando veio a ligação, apareceu a foto da pessoa que tava ligando. A foto do perfil, né? Da pessoa que tava ligando. E aí, apareceu uma menina. E eu falei assim: cara, quem é que tá te ligando? E ele falou que era um amigo dele. Aí eu falei assim: olha, é uma menina, né? Na foto é uma menina. Ele falou: não, é a mulher do meu amigo. Falou o nome do amigo. Aí eu falei assim: cara, não é, porque você já me mostrou uma foto dessa menina, dessa mulher dele, e eu sei que não é essa. E aí eu vi que ele começou a ficar muito nervoso. E ele parou de olhar pra mim, assim, ele não conseguia nem olhar na minha cara. E ele ficou meio paralisado, assim, mudo. E eu fiquei... cara, quem que tá te ligando? E ele começou a falar que ele não sabia quem que estava ligando pra ele. Ele bateu um nervosismo que ele não conseguiu inventar mentira a tempo, entendeu? Aí ele já ficou tipo, não sei, não conheço. Deus, por que, Senhor? Falou que não sabia. E ficou nessa, cara, não sei. Eu falei assim: bom, se você não sabe, não tem problema, então. Deixa que eu ligo pra quem tá te ligando e a gente descobre por que ela tá te ligando, né? Você não acha que faz sentido? Aí ele falou assim: a gente só tem essa opção? Aí eu falei: eu acho que a gente só tem essa opção, porque tá bem estranho isso, né? E aí ele falou assim: cara, eu já sei, é porque eu troquei o chip com a minha mãe e aí deve ser um contato do celular da minha mãe que tá ligando pra mim. Vamos lá na casa da minha mãe que ela vai te confirmar isso. Se a mãe confirmar isso, a mãe é uma safada, gente. A mãe sabia de tudo. É porque tem muita mãe que encobre as merdas que o filho faz, né? Sabemos, né? Venhamos e convenhamos. A gente sabe disso. Assim, não tem problema, vamos ligar pra essa pessoa. Vamos só ligar. Eu falei assim: ou então você me fala quem é. Tipo, e aí eu comecei a ficar muito tranquila e pedindo: cara, só seja sincero, fala quem que tá te ligando. E aí ele falou assim: é uma ex-namorada minha. Aí eu falei assim: por que ela tá te ligando e você nunca me falou dessa ex-namorada? Porque eu já tinha perguntado de ex-namoradas e ele nunca tinha falado dessa. Porque eu já tinha visto a foto das outras, né? E aí eu não reconheci a foto dessa. E aí ele falou assim: não, uma ex-namorada minha que eu tô conversando faz um tempo. Eu falei assim: há quanto tempo? Ele: uns meses. Eu falei: mas por quê? Ai, Deus, por quê, né? E eu falei assim, tava realmente assim, sendo bem, bem tranquila, assim. Mas por que você tá conversando com ela? E, tipo, o que aconteceu? Ele: não, eu lembrei de uma música e aí me deu vontade de falar com ela. E eu falei assim: olha, então já, então, tipo assim, já meti uma dessa. Acho que você gosta dela, né? No caso, o que tá fazendo comigo? E aí ele começou a tentar justificar que ele gostava das duas e que ele tava confuso. E, bom, pra mim ali já, tipo, cara, né? Claramente você não tá interessado em mim, tá interessado nessa menina, então fica com essa menina. Só que aí começou a me dar raiva,
né? Aí veio raiva e eu comecei, tipo assim, cara, então fica com essa menina aí, tipo assim, né? O que você tá fazendo comigo? Eu só quero ir pra mim, deixa aqui que eu vou chamar um Uber. Aí ele, não, vou te deixar em casa e a gente vai conversando. E aí eu fiquei, tipo, né, naquele momento, assim, muito desnorteada, sabe? Que, tipo assim, cara, o que tá acontecendo? E pensando assim, os 13 dias de oração, minha mãe tinha falado que, né, tinha já revelado o que ia E uma acontecer. oração fortíssima, né? Uma oração babadeira, porque foi o dia certinho da oração e você já descobriu que estava sendo enganada. E eu realmente muito magoada, assim, né? Porque eu tava me sentindo extremamente rejeitada naquele momento. Então eu nem consegui falar, assim, o que eu queria falar, porque eu tava, assim, meio... Sabe quando... Caraca, o que tá acontecendo? Tipo, não é possível que isso tá realmente acontecendo. E aí, ele falou assim, ele me deixou em casa e falou assim, mas você quer me bater? Aí eu falei assim, sabe quando... Não, eu só queria ir embora, eu só queria sair dali. Aí eu fiquei assim, tipo... Como assim você quer me bater? Não entendi. Olha, eu acho que pra mim deu, né, não sei o que, ele tem certeza, tipo, essa é a última vez que a gente vai se ver. Eu falei, olha, eu não sei, é porque eu não tô conseguindo entender muita coisa, e ele também não tava me explicando direito as coisas, ele não tava falando. E aí, eu fui pra casa, só que antes, né, aí antes de eu sair do carro, eu falei assim, mas qual o nome dessa menina? Que você nunca me falou dela. Aí ele falou o nome dela, e eu falei assim, tá, o sobrenome, não quis me dar o sobrenome. E, ponto importante, ele não tem rede social. Ele não tem rede social, Mona? Que você saiba, né, que ele não tem rede social. Aí é sempre essa mesma história, véi. É sempre o mesmo enredo. Porque eu não tenho rede social, porque eu não gosto dessas coisas. Bicha. Tá bom? Fica a dica. E aí, eu depois cheguei em casa, comecei... Não, no carro mesmo, eu já comecei a procurar alguns amigos dele que tinham um Instagram, e fui nos amigos e achei a menina num dos amigos. Que ele também era uma pessoa muito sem amigo. Eu não tenho muito amigo, eu não saio, não faço nada. E realmente... Não tem amigos, não faz nada. Uma pessoa reclusa, né, da sociedade. Não tinha tempo pra sair com os amigos, no caso, né? Porque tava saindo com, né, a outra namorada e outras meninas. E aí, ele... E outras meninas? O nome da menina, adicionei no Instagram. Cara, ela me aceitou muito rápido. Só que eu falei, eu cheguei em casa, eu fiquei, o que eu vou fazer agora? Hoje eu vou contar. O que você vai fazer? Você vai confrontar, meu amor. Você vai perguntar. Um rapaz sério, só relacionamento longo. Ele não tem rede social, que você saiba, né? Ele sempre tem. Pois é, bicha. Foi exatamente o que eu falei. Esse tipo de história é perigosa demais, que não tem rede social. Eu sei que tem gente que realmente não tem. Conheço gente que realmente não tem, mas essa história é muito perigosa, é muito, tipo, estrategicamente, sabe? É as mesmas red flags, é sempre a mesma coisa. Não esqueço o dia que tu me ligou e disse, eu e o fulano namoramos há 3 anos, mas fiquei tão chocada na minha vida. E eu não esqueço da sua reação ouvindo e pensando em quão trouxa eu fui por ter aceitado a condição deles de nunca falar nada com o pessoal do trabalho. Thalita, essa daqui é a moça que é a namorada, será? Vocês não mexem no celular do namorado de vocês? Tem gente que não mexe. É um negócio assim meio as ideias. Isso é normal, prometido isso porque a maioria das pessoas são infiéis. Não é normal você ficar vasculhando o celular do seu namorado, né, gente? Mas tipo assim... Não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas enfim, bora ver aqui outra parte. Miga, tem adulto chorando. Cadê a parte 2? Bom, tá. Como eu descobri que o meu namorado, há 3 anos, já tinha uma namorada há 8 anos. Como eu falei na parte 1, eu pedi, né, o nome da ex-namorada, que ele me disse que estava conversando, adicionei ela no Instagram, ela me aceitou super rápido, e aí eu fiquei pensando, cara, como eu vou abordá-la, né, porque eu também não queria chegar, tipo, o que é você que tá falando com, né, eu queria fazer uma coisa educada. Tem que ser, bem, sabe, estratégica, meu amor. Mas antes mesmo de eu estruturar a mensagem que eu ia mandar,
ela veio falar comigo na DM e ela me perguntou: você me conhece? E eu respondi, devolvendo a pergunta: você me conhece? E aí ela disse: eu te conheço, mas como você me conhece? E aí naquela hora eu tive um feeling assim, eu falei, cara, eu vou jogar como um assim você me conhece, Mona? verde. Eu falei: eu te conheço através do seu namorado. Até porque, né, na minha cabeça, pô, ele já tava conversando com ela há uns meses, tipo, né, pô, já tava querendo namorar com ela mesmo, né? Aí eu falei, ela falou assim, como se o meu namorado não tem Instagram? E nessa hora As eu peças se encaixando, né? percebi a gravidade da situação e eu falei, então, acho que a gente namora a mesma pessoa. Eu também namoro o Tananã. Ela falou assim, você namora com ele desde quando? E eu respondi, eu namoro desde 2022, e você? E ela respondeu, 2017. Tá, né? Aí você caiu dura no chão pra trás, né? Nessa hora eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? O que está acontecendo? Perguntei se podia ligar pra ela. A gente começou a conversar, daí trocamos prints, conversamos, aí ela começou a me mandar várias fotos, e um ponto aqui importante, ele sempre, a gente mora no Rio, né, e então cada um em uma zona, né, eu moro na zona sul, ele mora na zona oeste, então ele sempre meio que tentava, ai Deus, como assim, Senhor, mas ele sempre meio que tentava parecer um pouco Chico Bento, assim, pra mim. Ela falando em voz alta agora as coisas que aconteceram e pensando, tipo, meu Deus, como foi que eu acreditei nisso, sabe? Como se eu fosse da Zona Sul e por isso, tipo, eu sabia mais coisas que ele. Ele tentava parecer um pouco bobo, assim, pra mim, Ele em é alguns tão aspectos. inocente, né? Tão bobinho. Embora ele fosse mais velho e muito mais experiente. Até porque eu nunca tinha me relacionado com ninguém. Isso é um ponto importante, sabia, de se falar? Porque aí ela não tinha meio que um parâmetro, né, de relacionamento e tal. Pode ser por isso também que ela aceitou certas coisas que achava que era normal. E aí ele dizia pra mim que, cara, ele era muito, assim, bicho do mato, que ele nunca tinha viajado de avião. E aí quando eu comecei a conversar com a namorada dele, uma das primeiras fotos que ela me mandou foi uma foto deles de, sei lá, 2018. Eles num avião! Tudo bom contigo? E eu fiquei tipo assim, cara, tá, peraí. Tipo assim, a mentira, choque, né? ela Porque ele mentiu praticamente sobre tudo. Ele era outra persona com você. Ele era o fragmentado, tinha múltiplas personalidades e. Ai, gente, eu tô rindo, mas a situação é séria, viu? tá indo pra um outro caminho, assim, não é só uma mentira, tipo, aqui de relacionamento, é em todos os aspectos da vida. E na hora eu comecei a ficar muito desesperada, eu falei, cara, com quem eu estava me relacionando? E aí eu perguntei como que ela sabia quem eu era. E ela falou, uma vez, assim, recentemente, eu vi o seu YouTube, né, o seu perfil do YouTube estava logado na TV dele, e eu fui questioná-lo. E ele falou que era de uma namorada de um amigo dele. Só que ela falou que ela não acreditou e que ela tava insistindo pra ele falar com esse amigo, tipo, pra esse amigo, né, confirmar a história. E ele tava enrolando ela de que ia fazer isso em algum momento. E aí, nesse momento, eu percebi que se ele tava me escondendo a coisa mais difícil, que é uma outra namorada, provavelmente ele estava me escondendo muito mais Ele coisa. tava escondendo tudo de você, Mona. Porque ele criou um personagem pra você, era outra pessoa. Ele tinha duas namoradas e cada uma vivia uma realidade diferente. Né? E também a história do avião, pra mim, ficou tipo, cara, como assim? Ele sempre falou que ele, tipo assim, sempre pagou de muito, sabe, ingênuo e não sei o quê, e o cara já viajou de avião. E comigo ele nunca queria viajar, porque ele sempre tava sem dinheiro, mesmo tendo 2 empregos. E eu ficava tipo, como assim? Hoje em dia a gente pode parcelar. Mas então, aí eu só contextualizando, conheci ele no meu ambiente de trabalho.
conheci ele no meu ambiente de trabalho, porém éramos de setores diferentes, nosso grupo de amigos era, né, diferente, e naquele esquema de eu trabalhava muito de casa, ele ia pro escritório mais do que eu, então a gente também não tinha, assim, muita proximidade por conta do trabalho. A gente trabalhava no mesmo lugar, a gente se conheceu ali, mas a gente não tinha, assim, um convívio, né, no trabalho. E aí eu pensei, cara... O relacionamento que tinha com você há 3 anos muito bem, né? Porque a outra moça também só descobriu por agora, recentemente. Ele tá com ela há 8 anos, então ele tá com ela há mais tempo e tá com você há 3. Ela demorou, tipo assim, 3 anos pra descobrir sua existência. Eu tenho algumas pessoas em comum com ele. Assim, eu tenho algumas pessoas que eram do núcleo ali dele, que eu também conheço um pouco. Então eu vou perguntar pra essas pessoas quem é o Tananã. E aí, só que tem um ponto também que eu preciso botar aqui. Ele me dizia que ele já estava muito, assim, desanimado com as amizades do trabalho, porque ele já tinha tido muitas fofocas envolvendo o nome dele, e que por isso ele não queria mais ter proximidade com ninguém do escritório e da empresa, e que porque ele era muito perseguido na empresa, então dele, né, gente? Ai, que barra. Ele não se relacionava muito profundamente com mais ninguém, que ele não queria mais ter grupinho de amigo. Ah, senhor. E aí, logo quando a gente começou, eu contei para 2 amigos meus, né, para uma menina e um menino que trabalhavam comigo, que eram os meus 2 amigos mais próximos, sobre, né, o que estava acontecendo. E aí falei com ele, falei com não sei quem, e ele falou. E ele ficou desesperado. E ele ficou tipo, cara, não quero que ninguém saiba. E ele parecia querer muito proteger a nossa relação. Ah, sim, claro, com certeza, amor. Com certeza. Como eu vi que ele ficou realmente chateado de eu ter compartilhado com as pessoas e que ele realmente se preocupava de tipo, cara, não manchar ali, não que eu fosse manchar a reputação dele, né, mas tipo, sei lá, ele não queria que as pessoas do trabalho soubessem sobre o nosso relacionamento, e eu, tudo bem, aceitei, porque também achava que acho melhor ninguém se meter mesmo, mas também porque eu sabia que aquilo era importante pra ele, então eu aceitei não falar. Mas tem isso também, né? Na empresa, ninguém sabia que ele tinha ninguém sabia dessa namorada de 8 anos. Até porque na empresa a maioria dos homens eram casados. Então, ele era tipo um dos solteiros da empresa. Ai, Deus. Então, assim, ele não escondia. Ele fazia as duas não contar nada pra ninguém, né? Provavelmente sobre o relacionamento. Gente, que negócio bizarro, velho. Que pessoa sem noção da zorra. Dia só de mim que ele tinha essa namorada há 8 anos. Ele escondeu de todo mundo. E aí eu comecei a tentar falar com essas pessoas que a gente conhecia em comum, mas que eram muito mais próximas dele. E comecei a contar a minha história e perguntar, né? Vocês ainda têm contato com o Tananã? Porque ele me diz que ele não é amigo de ninguém. E as pessoas falaram, cara, sim, a gente fala com ele meio que frequentemente. E eu assim... Não, naquela hora eu tava tipo assim, cara, como eu fui trouxa, mas tava tipo desesperada. E aí comecei a, né, descobrir várias outras histórias do trabalho dele. E nessa hora, aí a namorada 1, né, que no caso pra mim ele foi apresentado como ex-namorada, mas que era a namorada oficial, me mandou uma mensagem e falou, cara, ele acabou de me mandar uma mensagem que ele vai passar aqui. O que era muito atípico, porque sábado ele sempre estava comigo. Então ele só encontrava com ela no sábado à noite. Geralmente ele dividia o final de semana dele entre nós duas, com a justificativa de trabalho. Então eu ficava com ele na sexta. Trabalha muito, sabe? Muito ocupada. E no sábado, e ele encontrava sempre com ela no sábado à noite. E pra mim ele dizia que o domingo era o pior dia pra ele, porque era o dia que ele tinha muitas demandas atrasadas, então ele tinha que preparar tudo pra segunda-feira, então a gente nunca podia ficar junto. E aí ela falou com a outra. assim, cara, ele tá vindo aqui sábado de manhã, ele falou que vai passar aqui. E ele foi na casa dela. Voltei pra contar.
parte 3 de como eu Essa fofoca tá muito longa, moça. descobri que o meu namorado há 3 anos já tinha uma namorada há 8 anos. Bom, como eu tava falando, chegou o momento em que ele foi, né, até a casa da namorada. Tipo, mais um aniversário, mais as festas de família, que não sei o que. Gente, descobri quem era o cara fragmentado. Eu acabei de fazer essa piada, véi. Ele era fragmentado. Tipo, tem muita gente que tá perguntando, festa de família, aniversário, não sei o que, não sei o que. Gente, ele podia mentir que não era próximo da família e nunca comemorar nada com a família, né, e tal. E tipo, e aniversário ele podia trocar data também, pra ele falava que era uma data e pra outra ele falava que era outra data, simples. E também, tipo, uma pessoa que aceita tanta coisa, ela já tava aceitando tanta coisa, tipo, ninguém sabia do relacionamento deles, não podia falar com ninguém do trabalho sobre, que não sei o que. Sempre tava trabalhando, sempre tava ocupada dia de domingo e tal, então, sabe, ela já tava aceitando tanta coisa, então as outras coisas podiam parecer muito normal também. Cada um. E aí ele... E aí, né, ela falou, cara, ele chegou aqui, já te conto como foi. Daí ele foi, não sei o que, ela me contou. Cara, ele veio, agiu naturalmente, como se não tivesse acontecido nada, me cumprimentou normalmente, e aí eu perguntei pra ele, você quer me falar alguma coisa? E ele falou, não, por quê? E ele sempre reagia assim, meio agressivo, sabe? Meio quando você tinha passivo-agressivo. alguma desconfiança ou alguma coisa. E ele, não, por quê? Ela falou, não, tem certeza que você não quer me falar alguma coisa? E ele disse, não, por quê? Você quer... O que você quer? Tipo, o que você quer me dizer? E aí ela falou que já sabia de tudo. E aí, nesse momento, ele parou de olhar pra cara dela, assim como ele fez comigo, e ficou concordando com a cabeça baixa, assim, né? Segundo ela me relatou, eu não tava lá, né? Mas... E aí, ele, né, deu meio que o mesmo texto que ele tinha dado pra mim, de que então essa vai ser a última vez que a gente vai se ver, não tem nada que eu possa fazer pra gente continuar juntos. E ela falou que ela não aceitava aquilo, e falou, cara, eu acho que você vai continuar fazendo isso, você não vai mudar. E ele confirmou. Que legal, galera. Ele falou que sim, que ele não consegue se controlar. Ai, nossa, tadinho, né? Que barra, meu Deus, que barra. Tadinho, né? E aí, assim, o mais bizarro também, assim, que a gente começou a notar, eu e a namorada quando a gente trocava ali os prints das conversas e tal, é que ele realmente assumia uma personalidade diferente com cada uma. Então era um vocabulário que ele usava comigo, que ele não usava com ela, e com ela era outro jeito, né, outro linguajar, assim, realmente como se fossem duas pessoas diferentes. E eu acho que ele fazia isso até para não se confundir, não sei. E aí, comigo, né, como eu já falei, assim, ele tinha essa tendência a incorporar um pouco, assim, aquela persona de tipo, cara, eu sou o coitado, todo mundo me persegue, as pessoas me menosprezam, e que ele, né, tinha uma alma muito triste, e eu, idiota, caí, né, assim, tentando ajudar. Gente, Então eu sempre... comentando aqui, ele é de Gêmeos, certeza. Gente, eu sou de Gêmeos e eu não tenho relacionamento duplo, não. Parem de menosprezar meu signo, pelo amor de Deus. Que isso? Que isso? Mas o que é isso, gente? Hoje falando mal do meu signo, assim, gratuitamente. Não compactuamos, tá? Vamos tirar ele. Nós de Gêmeos, signo de Gêmeos, estamos tirando esse ser do signo. Entregamos pro próximo. Ó, embrulha e joga pro próximo. Não aceitamos ele na nossa comunidade. Bora continuar aqui o vídeo pra ele. Tipo assim, cara, fazia o que tava ao meu alcance ali, né? Eu também não era uma pessoa tão, meu Deus, evoluída pra ajudar, assim, mas eu tentava, tipo, marcar médico, marcar exame, falar, cara, isso vai te ajudar, a gente pode ver se tem alguma coisa. Um psicólogo, um psiquiatra. Do nada, uma comida aqui na minha boca. E aí, ele falava assim, não, porque as pessoas não me respeitam. Eu falei assim, cara, não seja por isso, eu te ajudo aí no shopping, tipo assim, pra você comprar roupa que vai fazer você se sentir melhor, mais confiante.
Tadinha, é uma pessoa tão boa, né? Meu Deus, é sobre isso, né, galera? E aí, dava também vários presentes, assim, tipo, pra ele, né, de roupa, assim, pra ele ficar melhor, assim, né, já que ele se sentia muito perseguido pela aparência dele, assim, em relação também a essa questão de ser meio, tipo, bicho do mato, assim, por exemplo. Eu, às vezes, a gente falava pra gente ir num lugar pra comer, aí ele meio que, tipo, nossa, eu nunca vi essa comida. Agia como se, tipo, realmente, assim, caraca, Fosse totalmente um Chico Bento, hein? a pessoa veio da caverna, assim, sabe? E aí eu lembro que uma vez eu dei um Ele criou toda uma personalidade pra você, Kinder Fia. Bueno pra ele, e ele ficou, nossa, isso é muito bom. Tipo assim, como se fosse assim, caraca, eu tava dando um chocolate, assim, sabe? Tipo, uma especiaria, assim. E eu, assim, até, cara, eu estou idiota, que eu achava até bonitinho, assim. Eu falava, que fofinho, né? Nossa, quero ajudar, assim, ele a saber que ele, né, tipo, cara, Tá vendo que não se pode ajudar o coitado, senão o coitado vira você. não tem isso, que, tipo, ele é super normal e que a vida, tipo, é super acessível pra ele e tal. Obviamente, ele também era uma pessoa que me ajudava em outros aspectos, assim, e para eu, né, continuar com ele, não tinham só coisas ruins, assim, ele era uma pessoa boa e eu gostava muito dele mesmo e gostava muito de conversar com ele. E como eu falei, eu nunca tinha namorado, então eu entendo que existe, assim, o mérito dele de manipulação, mas ele também estava lidando com uma pessoa muito inexperiente, assim. E a namorada 1 também nunca tinha namorado, né? Ela só namorou com ele. Então, assim, nós éramos presas. Nossa, então, tipo, ele sabia exatamente qual era o alvo dele, sabe? Pessoas mais ingênuas e que não tinham namorado, então não tinha uma perspectiva tão grande assim das coisas, sabe? Meio fáceis, assim, para o discurso dele. E outra coisa muito doida, assim, é que, por exemplo, a minha vida e a da namorada 1 era meio parecida, porque nós duas temos uma irmã, ela tem uma irmã gêmea, e eu tenho uma irmã que é 1 ano mais velha que eu, que é quase gêmea. Nós duas temos, assim, uma relação mais próxima com a nossa mãe. No meu caso, eu só moro eu, a minha irmã e a minha mãe, e ela mora com o pai, mas o pai não era tão próximo quanto a mãe. E as nossas irmãs têm namorados. E por incrível que pareça, esse tipo de cara gosta de mulheres que não têm uma presença muito masculina na vida, que não tem um pai presente, digamos assim, ou uma presença masculina, seja um padrasto, um tio, alguma coisa, sabe? Uma presença masculina mesmo. Porque, gente, tem muita gente que acha que isso é maluquice, que é loucura, mas faz diferença, porque quando você tem uma presença masculina na sua vida, não só a feminina, você não consegue ser tão ludibriada assim. Porque você tem parâmetro de como você tem que ser tratada, como você merece ser tratada. Claro, quando seu pai, tipo, você tem um pai presente, seu pai é tipo assim, sabe? É a melhor pessoa do mundo pra sua mãe, sabe? E esse tipo de gente que teve um pai presente, é a minha visão de mundo, tá? Eu não tive pai presente, mas eu tive tios presentes. Então, eu tenho tios que eu considero meus pais, que me criaram de verdade. De verdade, de verdade, de verdade. E aí, eu tenho um parâmetro de como eu mereço ser tratada, porque eu sempre fui muito bem tratada pelos homens que me criaram, da minha família. Então, quando uma mulher tem um pai presente muito muito foda e tal, que faz tudo pela mãe e tal, a gente tem um parâmetro de como o homem tem que ser pra gente. Então, quando você é tratada como uma princesa, sabe? Você sabe o que você quer. Você tem um parâmetro de relacionamento. Acho que é mais ou menos isso que eu quero dizer. Não sei se vocês concordam, mas eu acho isso. Então, assim, ele tinha uma vida completamente duplicada e até o cunhado duplicado, né? Assim, muito doideira, tipo... acho que ele não tinha nem tanto trabalho, né? E aí eu falei, cara, eu não... Tipo, né? Quando eu vi que tava acontecendo tudo isso, assim, eu pensei, eu não conheço essa pessoa, eu preciso ir atrás de mais informações. E eu pensei, cara, eu vou, então, falar com a galera do trabalho. Parte 4 de como eu descobri que o meu namorado, há 3 anos, tinha uma namorada há 8 anos. Então, comecei a minha investigação com o pessoal do trabalho
E, assim, pra mim, ele já tinha me dito que tinha ficado com 3 meninas do trabalho, mas que fazia muito tempo, que não tinha sido nada sério, que ele não tinha se apaixonado por elas. Afinal, né, ele não gostou de ninguém como ele gostava de mim. E aí eu fui, na real, descobrindo que não tinham sido 3, mas, na verdade, 8 meninas, contando comigo, né? Acho que 8 contando comigo. Depois tem que refazer a conta. E aí fui passando tudo pra... Olha esse comentário. Será que ele realmente tinha um segundo emprego ou uma terceira namorada em outra cidade? pra namorada 1, né? Falei assim, olha, não somos só 2, tá? Somos uma galera aqui, somos tipo 10. E aí ela... Amiga, ele pegou tanta gente que tô até com medo de ter conhecido também. Até porque ela estava completamente escondida, né? Ninguém sabia que ela existia e ela também não tinha acesso às pessoas, né? Ao ambiente de trabalho que eu tinha, né? E aí eu fui relatando para ela tudo que eu tinha descoberto e falei, cara, ele tá com você desde 2017, porém a jornada de traição do Divo se iniciou em 2019. Tá? Porque aqui eu descobri que tem umas meninas aqui que ele ficou em 2019. E ficou em 2020, 2021 e em 2022 ainda conseguiu iniciar um namoro comigo, já namorando você. E aí eu descobri que ele tinha tentado namorar uma dessas meninas também, né? Ele tinha falado que nenhuma ele tinha se apaixonado, né? Mas descobri que uma dessas meninas que ele ficou antes de mim, ele tentou namorar. Ou pesquisar quem é o cara com 2 namoradas. Que ele falou pra ela que ela era o amor da vida dele e até em casamento ele a pediu. E isso porque eu tô falando das que ele ficou, porque tem as que ele não conseguiu ficar e que ele dava em cima, enfim, insistia assim e vinha sempre com uns assuntos tipo de que mudaria a vida por essas meninas. E oferecia carona, oferecia ajuda material, assim. Eu falei, gente, o negócio tava, assim, realmente ficando bem assustador. À medida em que eu ia descobrindo as coisas, eu ia ficando, tipo assim, mais espantada. Horrorizada. E fui passando tudo pra namorada 1. Por isso que ele tinha 2 empregos, gente. Ele tinha que sustentar uma cambada de mulher, né? Ele tinha que fazer presença pra um bocado de mulher. Então ele tinha que ter 2 empregos pra sustentar esse tanto de namorada que ele tinha. E aí, é claro, né, a gente se uniu na nossa dor de chifrudas, amantes e, enfim, né, tudo que a gente estava descobrindo que a gente era. Na real, a namorada 1 era a namorada oficial, né? Até onde vocês sabem, né, que ela é a principal. Não é que tem outra escondida de 15 anos atrás. Então ela só foi realmente corna. Ó, você só foi corna, menos mal, né? Eu fui corna e amante. Ah, Jesus. E aí... Mas, moça, se você não sabia, tá tudo bem. O negócio é quando sabe. Descobri também que... Isso porque o Divo tem 2 empregos. 2 empregos. E aí eu descobri isso de um emprego. Do outro emprego, eu não sei, né? Isso eu tô falando das que eu sei, porque tem as que eu não sei. Até onde ela investigou todo o caso criminal, ela sabe desses detalhes. Mas tem muitos detalhes que estão encobertos ainda, que a gente não vai ter acesso. E aí, no outro emprego, eu só sei que ele realmente não falava pra ninguém que ele namorava e assumia uma postura de solteiro. Então, provavelmente, né? Passava um rodo na outra empresa. Provavelmente, ele já devia estar ali investindo pesado. Até porque essa empresa que ele trabalhava não fica aqui no Rio. Ela fica em outro lugar. E aí, é um lugar perto. E aí, assim, outra cidade mais perto. E aí, nessa última vez, né, que ele ia ter que ir no presencial, a empresa pagaria a passagem de avião, ele falou que não ia de avião, que ele ia de carro. E eu fiquei, gente, mas por que você vai escolher se torturar assim, né? Mas ele falou que achava muito melhor ir de carro, porque lá era muito difícil de chamar Uber. Porque quem ia levar ele era a noiva dele, moça. A terceira peça dessa história. Então tá, né? E que ele preferia ir de carro. E aí agora eu já imagino que era pra facilitar ali, né, as saídas do Divo. Aí, obviamente, eu e a namorada nos unimos, viramos amigas.
E, galera, não estamos com ele, tá bom? Pelo amor de Deus. Quando nós duas descobrimos tudo, a gente mandou, assim, ela mandou uns xingamentos, eu ainda mandei um textão, assim, que eu sou meio dramática, né? Expondo todo. Tá aí uma coisa que eu não faria, tipo, mandar um textão, mas é de pessoa pra pessoa, né? E, tipo, ela... Primeiro relacionamento e tal, tem toda uma questão. Eu não mandaria textão, não mandaria nada, eu mandava só os xingamentos mesmo. Toda a minha indignação, falando que eu... Que, tipo assim, gente, às vezes a pessoa nem vai ler aquele textão que você botou, sabe? Aquele desaforo de 12 páginas, a pessoa nem vai ler. Então, às vezes, nem compensa. Realmente tinha descoberto tudo, que aquilo tava, tipo assim, cara, você me destruiu, né? Porque realmente você conseguiu me destruir. E aí, o que aconteceu? Ele me bloqueou. Poxa, acho que ele ficou chateado. Mas me bloqueou. E uma coisa muito curiosa, assim, é que ele sempre dizia isso, né? Cara, eu tenho 2 empregos, pra justificar, né, a falta de tempo do grande trabalhador brasileiro. Eu tenho 2 empregos e eu tô abrindo uma empresa. Então, assim, eu acho que de alguma maneira, né, ele já tava dando ali o recado. Cara, eu tenho 2 namoradas e, ó, tô sempre aqui em busca da terceira. Eu não sou... Ai, meu Deus. Quase fiquei surda. Quando... Seis minutos. Gente, eu não sei se eu posso... Namorado há 3 anos, já tinha uma namorada há 8 anos. Versão respondendo às perguntas. Então, vou começar pela pergunta mais perguntada, que é: a família sabia? Sim, os pais sabiam. Os pais se relacionavam tanto comigo quanto com a namorada 1. É claro que a namorada 1, né, já estava ali há muito mais tempo do que eu, e o relacionamento deles eu acredito que era mais próximo, mas eu fui apresentada, né, como namorada da mesma maneira, almocei com os pais, dava presente pra mãe. Tá vendo que não dá pra dar credibilidade? Tá vendo? Que tem gente que passa a mão pela cabeça do filho. Não dá, gente. Não dá pra dar confiança, não. Fui no jogo de futebol, já fui em jogo de futebol com o Divo e com o pai dele. Os pais moravam perto da casa dele, então era... Ah, não intitula ele como Divo, não. Não intitula, não. Chama de fragmentado, chama de Jurandir. Comum a gente estar na casa dele e os pais aparecerem, ou a gente ir até a casa dos pais. Até a minha irmã já foi tomar café comigo e com o Divo na casa dos pais dele. E a namorada 1 era super próxima também, enfim. E a família, de certa maneira, também corroborava com as histórias do Divo. Então, a mãe falava pra gente, em alguns momentos, que realmente o filho trabalhava muito. Ela também reforçava algumas histórias, assim, quando acontecia alguma situação, né, que a gente poderia desconfiar. Isso aconteceu muito com a namorada 1, né? Por exemplo, eu dei um perfume, uma vez eu dei um perfume para o Divo, e aí a namorada 1 viu aquele perfume, ele não usava perfume, e aí ela perguntou, né, tipo, que perfume é esse? E aí ele falou que a mãe que tinha dado para ele. E aí ela acreditou. Ok, sua mãe deu um perfume pra você. Aí uma vez, ela tava na casa dos pais e, sem ela perguntar nada, a mãe partiu da mãe dele falar pra ela: ah, não, porque eu dei um perfume pra o meu filho, né, para o Ai, gente, que coisa horrível. Divo. E a namorada 1 nem tinha perguntado nada. Em relação à festa de final de ano. Tipo, gente, pelo amor de Deus, passando a mão pela cabeça mesmo. Eu acho que eu ajudei muito o Divo, tá, nesse aspecto, porque quem passou as festas de final de ano com o Divo foi a namorada 1, que ela já passava, né, desde o início com ele. Mas, o que aconteceu? Tivemos 3 finais de ano, né, durante o nosso relacionamento, e em 2 desse eu tava viajando. Primeiro, a minha família não mora aqui no Rio, então o meu pai estava doente também, e durante o meu relacionamento com o Divo, o meu pai já estava em tratamento, então acontecia muito dele ficar internado, e era comum, assim, eu às vezes ter que viajar meio que de supetão, assim, porque acontecia alguma coisa, e enfim, né, eu ia lá visitar o meu pai.
E ele mesmo falou que em algum momento ele iria comigo, né? Eu cheguei a convidá-lo algumas vezes, mas, como sempre, né? Ele estava sempre meio enrolado com a questão do trabalho, de dinheiro, e eu também não forçava, porque, assim, a minha família mais próxima, né? Minha relação de maior intimidade era com a minha mãe, com a minha mãe e com a minha irmã, e essas pessoas ele super conhecia, se relacionava super bem. A minha mãe adorava ele, chamava ele de genrinho. E realmente, quando ele estava aqui na minha casa, ele era muito prestativo, ele era muito de casa mesmo, assim, ele estava em casa. E no ano passado, uma prima minha mora em Nova York e ela me convidou para passar um tempo lá, e eu fui. E aí eu falei, cara, tem como você me encontrar lá, né? Mas ele não tinha passaporte nem visto, então eu auxiliei ele nesse sentido. E ele me falou que no final da minha viagem ele me encontraria. Bom, já sabemos que não, ele não foi, e o visto dele só ficou pronto quando eu cheguei no Brasil. Coincidentemente, né? Mas enfim, né? Quando foi no único ano em que eu estava disponível também para passar o final do ano, que foi 2023. O que aconteceu? Na semana do final do ano, eu, né, tava super certa de que a gente ia passar o Réveillon juntos, né? Eu ia fazer um negócio aqui na minha casa e achei que ele iria vir, né? Normal. Quando foi a semana do final do ano, ele me disse que um familiar do pai dele estava muito doente e que ele teria que viajar, né? Levar o pai para essa cidade pequena, que é algumas horas do Rio. E por isso, né? Ele não ia poder passar o Réveillon comigo, porque o pai dele só podia ir no dia 31, então ele ia passar a virada na estrada, porque ele ia fazer um bate-volta, ele ia levar o pai e aí ele ia voltar. Então ele ia passar, tipo assim, aquele dia viajando. E eu, assim, inacreditável, né? Tipo assim, não aceitei fácil essa história. E realmente aquilo virou um tópico de discussão nosso, mas, de novo, sem querer, eu ajudando o tananã, eu comecei a me sentir muito mal fisicamente naquela semana. E aí eu fui diagnosticada com dengue. Então eu fiquei muito mal naquele Réveillon. Tava, tipo assim, eu não tinha nem como fazer nada, porque eu tava super doente. E aí ele veio, passou o dia 30 aqui comigo, no dia 31 ele foi embora, e eu até pensei, bom, ele é um ótimo filho. Ele é um ótimo filho. E realmente eu tô tão mal, tipo, eu nem ia conseguir fazer nada com ele, né? E aí, quando foi no dia 1º, ele veio aqui. Ele veio. E aí eu tava muito mal ainda. E ele falou, cara, vou te levar no hospital de novo, né? Que eu já tinha ido, mas fui de novo. E aí naquele dia eu já fiquei internada, passei uma semana internada com dengue. E ele ficou comigo, né? Cuidou de mim. Então aquela cagada de alguma maneira foi amenizada com, né, o fato dele ter ficado. Mas esse também é um mal, sabia? De tipo, ele tampou um erro com outra coisa que ele fez, tipo assim, pra justificar o sabe? E aí por causa disso ela meio que deu uma passada de pano. Aí tipo, ai gente, ela respondeu mais coisas. Já chega, esse vídeo já tá muito grande. Esse vídeo aqui é o quê? A namorada 1. Teve um vídeo, ó. Esse vídeo aqui que eu queria mostrar pra vocês, que é o vídeo que aparece a namorada 1. Tá vendo? Olha que legal. Que é as duas respondendo perguntas de como descobriu as coisas, de questão de aniversário e tudo mais, da logística. Só que, gente, 8 minutos. 8 minutos, esse vídeo já tá com 50 minutos. Tem como não. Pra vocês verem o resto da fofoca, vocês vão ter que ir lá, gente. Vão lá no perfil dela. Mas, tipo assim, eu já assisti esse vídeo, a metade desse vídeo, e ela explica que, tipo, aniversário, uma sempre passava com ele, né? No caso, a Laura. E a Karen, que é a namorada número 1, a Ruivinha, ela sempre comemorava em outra data com ele. Sem ser na data do aniversário, porque ele falava que não era tão ligado ao aniversário assim.
Deixa eu ver esse aqui. E eu chamei ele pra ir, ele falou que não poderia, que ele ia tentar adiantar umas coisas do trabalho. Aí ele tava comigo, ele me levou no aniversário. Depois eu descobri que ele te encontrou, ele ficou com você. Aí depois ele ainda voltou pra me buscar no aniversário. E aí ficou comigo e depois voltou pra te encontrar. Então assim, Foi. a gente O dividia. malabarismo que ele fazia, gente, pra tudo dar certo. Ele se empenhava, se empenhava. Pois é. Ele tinha toda uma logística, sabe? Por isso que elas não descobriram nada. Vocês perguntaram muito se eu já encontrei alguma coisa da Laura ou se a Laura já encontrou alguma coisa minha. E não, gente. A Laura até que ela não procurava, né? Mas eu ofuscava a casa dele sim, até porque ele morava sozinho, né? E nunca achei nada de outra mulher na casa dele. E inclusive a gente dividia a mesma escova de dente. Isso é, assim, pra quem tá pedindo beijo, nossa, não fica tranquilo, a precisa, gente já gente. trocou saliva. A gente já trocou saliva. Não e precisa de Gente, que horror, viu? Que horror toda essa logística. Mas enfim, eu vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar imenso, tá? Que rendeu e rendeu muito essa história. Teve parte 2 dela respondendo, e depois teve a parte 3 dela respondendo com a namorada 1. Então assim, foi uma história que rendeu muito. Mas a gente vai finalizar por aqui, que a gente já entendeu mais ou menos o que foi que aconteceu. Mas sim, gente, toda uma logística. O cara literalmente fragmentado, fazia de tudo pra conseguir as duas relacionamentos em dia. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. O que vocês acharam? O que vocês acharam do vídeo de hoje, hein, pessoal? Vou terminar por aqui porque os vídeos dela eram muito longos, gente. Senão a gente não vai terminar hoje. Esse vídeo vai ter 1 hora. Vai ter 1 hora esse vídeo. E eu não tenho memória pra isso. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.